Bora lá, galera, vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro após a derrota para o Argentino Júnior na Libertadores, derrota muito dolorida do time do Corinthians, né? Corinthians jogando em casa na Neoquímica Arena, mais de 40 mil torcedores vendo a derrota do Corinthians na Libertadores. O técnico tem sido muito cobrado, né, pelos últimos resultados aí do time do Corinthians, algum resultado até positivo, e mesmo assim o torcedor não tem se conformado com o desempenho do Corinthians na temporada, galera. Vamos acompanhar aqui o debate e também a entrevista coletiva do técnico Fernando Lázaro falando da derrota do Corinthians na Libertadores. Falando pressionado, Fernando Lázaro ao vivo. Buscava atrair uma primeira marcação para uma bola que fosse colocada em disputa ou que buscasse o espaço às costas da defesa para construir, a partir dali, criar situações. Então isso é um pouco também da opção do Balbuena. É uma bola que eles utilizam bastante, o pivô, e a gente, tendo consciência disso, entendemos que era um jogo para uma disputa de muito duelo aéreo dessa primeira bola. Entendi que ele teve bem nessas disputas, muitas situações, e o time adversário exigia isso, por isso a opção. E depois é isso, aí um placar que fica favorável, fica mais condicionando o jogo para essa ideia do adversário, de continuar circulando uma primeira bola mais para te atrair, para criar esses espaços e tentar explorar. Foram o que eles fizeram bem no primeiro tempo, e a gente, por tomar o gol também, né, dá aquela ânsia de logo sair para pressionar, mas às vezes não é a melhor situação. Depois organizamos para, num segundo momento, entendíamos que teríamos que estar sempre mais impressão e correr alguns riscos, aí já fazer a parte de buscar recuperar no jogo e forçando. Tivemos uma segunda parte melhor do que a primeira, as entradas e a busca do nosso jogo fluiu mais pelos lados, algumas possibilidades de finalização, mas não conseguimos concluir com precisão ali as finalizações que surgiram. Não conseguimos acertar o gol, bolas que passaram próximas ali, algumas chances de poderíamos ter empatado, mas não conseguimos ter esse retorno do placar e entrar no jogo novamente. Lázaro, boa noite, tudo bem? O Corinthians tem tido uma sequência ruim, né, de apresentações. Hoje, após a partida, a torcida acabou vaiando o time, teve protesto, muitos torcedores te xingaram, inclusive durante o jogo. Se caso os resultados não acontecerem, o desempenho não melhorar, você pensa em entregar o cargo à diretoria, já que você tem respaldo de toda a direção? Na verdade, assim, a gente tem oscilado, né? A sequência tem sido de alternância de resultado e de desempenho. Não é uma sequência ruim, mas tem alternado, e isso é claro que nos incomoda, e os resultados negativos, como o de hoje, não é o objetivo. A gente quer uma constância, tem buscado isso, tem tentado buscar uma constância. É isso que a gente trabalhou a semana para, novamente em casa, num cenário ainda mais. Conseguimos o resultado fora de casa no início da competição difícil, e depois esse resultado em casa seria, né, um resultado importante para a consolidação e valorização dos 3 pontos conquistados fora, mas sabemos que tá em aberto, é um grupo difícil e temos o jogo, a sequência do Del Valle. O que eu penso é em trabalhar, seguir buscando corrigir, melhorar, e a gente está batalhando nesse sentido de buscar uma constância maior e menos oscilação de um jogo para outro. Fernando, boa noite. Aqui Marco Belo, Rádio Transamérica. Estou pensando como é que eu vou perguntar isso, mas não tem como fugir do assunto. Você vive o Corinthians há muito tempo, filho de um ídolo corintiano, você é torcedor. Dá para você se imaginar aqui nos 40 mil torcedores do Corinthians. Você entende esses torcedores que estão pedindo a saída do técnico? Você acha que eles têm razão para isso? E vão um pouquinho mais à frente. Você, na arquibancada, pediria? Não vejo, e eu não misturo isso. É claro que a minha origem e a minha trajetória é notória, e já
Mas não impacta nesse sentido. Eu conheço o sentimento e sei o que o torcedor está nesse aspecto por uma derrota em casa. Há muito tempo não éramos derrotados em casa. 40 mil pessoas na estreia da Libertadores em casa. A expectativa em torno disso, eu sei o quanto isso é frustrante, né? E tenho a noção disso e o que gera em relação a essa sequência de um resultado também aliado a um outro resultado próximo que também não foi, né, positivo na Copa do Brasil. Isso gera uma pressão do torcedor, uma cobrança, enfim, faz parte, eu sei do que é isso. Entendo o sentimento dele, entendo o respeito demais, claro, e o que eu tenho a dizer é que a nossa busca é por continuar trabalhando para melhorar, é a nossa busca diária ali no dia a dia com os atletas, e para que isso não ocorra dessa forma, saímos tristes e lamentando muito um resultado. Entendo a cobrança do torcedor e o nosso lado, nesse aspecto, não deixo misturar essa situação. Lázaro, aqui, boa noite. Eu queria que você explicasse por que a opção pelas alterações que você faz na volta do intervalo, por que tirar o Cantígio e colocar o Rony, e por que a opção pelo Romero no lugar do Matheus Araújo? Tá, vamos lá. Na verdade, o Canti, ele estava com um desconforto ali, ele saiu por uma questão muscular, e o Rony entrou e a gente entendia também que no segundo tempo já teríamos que, atacar mais o adversário sem a bola para pressionar mais à frente. O Rony também daria essa sustentação mais por trás, porque teríamos que nos expor um pouco mais, mas o Canti foi por uma questão de sentir um desgaste ali físico, e a entrada do Romero pelo lado era para buscar um pouco mais de profundidade, trazendo o Juliano para dentro para participar de uma construção. Eu acho que o lado direito conseguiu produzir bem com o Fausto, Du e Romero, para a gente conseguir definir melhor as jogadas. A gente não estava conseguindo terminar essas jogadas, que a gente é um time que congestionava dentro, então a busca do espaço por fora para definição e cruzamento, a gente conseguiu melhorar isso no segundo tempo, criar boas chegadas pelo lado direito, cruzamentos, e criamos finalizações a partir disso. Vejo que a entrada do Romero foi positiva por ser um cara de pé direito e para terminar bem essas jogadas, mais do que um canhoto que trouxesse para dentro, para uma parte mais congestionada do campo. E essa triangulação pelo lado direito acabou funcionando melhor do que na primeira parte, e criamos situações ali. Fernando, aqui no meio, por favor. Henrique Vigliotti, da Vável Brasil. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o que fez você não mudar o time pela última vez e manter os seus jogadores como Barleta, Pedro e Adson ali no banco. Na verdade, a gente colocou um atacante por um lado, outro do outro, e depois a opção era pelo preenchimento de área. A gente já tinha, né, atacantes pelos lados. Às vezes colocar mais atacantes não necessariamente te faz ser mais ofensivo. Não adiantava colocar mais jogadores numa última linha e essa bola não conseguir chegar. Então a gente estava com justamente o meio campo tentando girar essa bola, o Paulinho já entrando nesse plano mais à frente ali para ter essa chegada, além da retenção, da disputa no duelo aéreo, que era uma coisa que o jogo exigia, mas também esse preenchimento de área e a bola circulando. Entendíamos que o time foi no segundo tempo e na parte, conforme foi avançando, foi criando situações ali, estava próximo, estava finalizando, estava criando situações, e às vezes não mexer e entender que ali está gerando, está ocupando os espaços que precisa e criando situações, faz parte. Poderíamos ter feito alguma outra possibilidade no final, mas entendíamos que estávamos criando e estávamos mais próximo disso, não via outras possibilidades que tirasse essa condição ali do jogo. Boa noite, uma para o Fernando e uma para o Fausto. Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho do que você está pensando para domingo, né? Porque você tem uma decisão quarta-feira. Qual é a sua ideia para domingo? E até puxando isso também, o Corinthians decide a sua vaga aqui contra um time de Série C, depois do que aconteceu lá em Belém. Uma derrota, uma eliminação
recentemente o Abel Ferreira, quando perdeu do Água Santa, disse ou a gente é campeão ou é um vexame, uma vergonha. E eu queria saber se você pensa a mesma coisa, se você tem esse sentimento também em relação ao Remo, e do Fausto, como foi enfrentar a sua equipe e a análise. Bom, acho que já ouvimos bastante coisa, né, de uma coletiva para outra, então a gente engata aqui o tema Corinthians e voltamos lá à Neoquímica Arena, antes da nossa conversa com os comentaristas. Vamos botar nessa conversa do Linha de Passe mais um comentarista, o Gustavo Zupac, que passou todo o dia lá participando da nossa programação, trazendo informações, detalhes, e eu acho que o ponto de partida da sua participação, Zupac, tem de ser o ambiente, o que você sentiu, porque aqui o termômetro das redes sociais, né, o que a gente ouve por aí, é uma indignação da torcida do Corinthians, principalmente com o trabalho do Fernando Lázaro, que foi pressionado, de certa forma, por algumas perguntas na coletiva que a gente acabou de acompanhar. Tudo bem, Zupac? Boa noite, diretamente da zona leste de São Paulo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, um abraço aos companheiros, ao Fã de Esporte. Assim, começo já trazendo o que eu ouvi da arquibancada assim que o jogo acabou, né? A principal organizada do Corinthians deu o seu recado após a justíssima derrota do Corinthians por Argentinos Júniors por 1-0, com dois cânticos, né? Aquele que saudade quando o Corinthians jogava com vontade, e também o famoso e até indesejável, né? Pela questão literal, né? Ou joga por amor ou joga por terror. Mas a gente viu a torcida na arquibancada após o apito final dando o seu recado de insatisfação. Recado compreensível, né, Paulo? Porque foi uma atuação muito fraca do Corinthians. De fato, muito fraca. Ouvi as explicações do Fernando Lázaro. Discordo que o segundo tempo do Corinthians foi um segundo tempo melhor. Achei um segundo tempo na base do desespero. Foi um Corinthians, mais uma vez, com uma flagrante falta de articulação, uma flagrante falta de criatividade. Mais um jogo onde o Corinthians não conseguiu ser inteligente ofensivamente e agressivo ofensivamente diante do seu adversário. Um adversário que veio aqui para Itaquera e respeitou a sua característica, né? O Argentinos Júniors é um time de posse de bola e controlou através da sua posse, que foi bem parelha no primeiro tempo, mas controlou através da sua posse o ritmo do jogo, dificultou. O Corinthians não achava a posse de bola do Argentinos Júniors e foi através de uma bola bem trabalhada que o Montiel fez uma bela jogada pela esquerda, levou o Fagner em velocidade, levou o Balbuena em velocidade, cruzou para trás e o Cabreira fez o gol da vitória do time argentino. Sinceramente, assim, eu não discordo das escolhas do Fernando Lázaro na escalação, até falávamos sobre elas antes dela ser divulgada, da escalação ser divulgada. Eu pensava que de fato Cantillo e Matheus Araújo eram os melhores nomes para esse jogo, porque o Corinthians sem o Renato Augusto e com o Rony como primeiro volante vinha sofrendo muito com uma falta de leitura de jogo, e imaginava eu que pela sua característica o Cantillo poderia entregar isso, e o Matheus, que entrou bem contra o Cruzeiro. Mas a verdade é que o Corinthians não usufruiu das características dos seus jogadores de meio campo. Juliano e o Matheus Araújo praticamente não participaram do jogo no primeiro tempo, principalmente o Juliano pegou pouquíssimo na bola, e o Corinthians vivia de bolas longas da intermediária do Fausto Vera e do Cantillo em profundidade para o Roger Guedes, para o Yuri Alberto, e criou muito pouco dentro da área, assim, de jogada trabalhada, de aproximação e triangulação. O Corinthians criou uma chance no primeiro tempo aos 44 minutos, quando o Juliano serviu o Fábio Santos e o Lancelotti, goleiro, acabou defendendo. Era muito pouco, é um Corinthians muito pobre em termos de repertório ofensivo. No segundo tempo, entra o Rony na vaga do Cantillo, segundo o próprio Fernando, por uma questão muscular, e o Rony melhora o setor. O Rony, para mim, foi o melhor jogador do Corinthians no jogo, mas eu não entendo a entrada do Romero, mesmo ouvindo o que o Lázaro falou. O Romero é o pior atacante do Corinthians na temporada. O Corinthians estava perdendo um jogo em casa, com dificuldade para agredir. Ele tinha outras opções no banco, mesmo que com o pé dominante, diferente do que ele queria, e ele optou pelo pior atacante do Corinthians no ano, e na minha visão não surtiu efeito. O segundo tempo foi um segundo tempo de um Corinthians tentando a jogada no desespero, apressado, em cruzamentos, né, de todos os lados, sobretudo após o Paulinho em campo, ou das individualidades do Roger Guedes, e foi muito pouco. Foi um Corinthians que atuou mal e com repertório ofensivo limitado
do jogo inteiro. Assim, uma coisa, Paulo, é a gente entender e compreender a falta que o Renato Augusto faz ao time do Corinthians. Natural que sem o Renato o Corinthians sofra para criar. Outra coisa é o time praticamente inexistir em termos de criação sem um jogador. Eu acho que isso merece uma reflexão de todos, jogadores, comissão técnica, diretoria, para entender quais os caminhos que o Corinthians pode seguir enquanto o Renato não volta. Porque o Corinthians teve, após a queda no Paulistão, praticamente 3 semanas para treinar. Foram praticamente 3 semanas de treino. E desde então, um jogo apenas razoável contra o Liverpool do Uruguai, apesar da vitória, um jogo medonho em Belém do Pará contra o Remo, um jogo ruim contra o Cruzeiro domingo aqui e um jogo muito ruim hoje, na minha visão, mais uma vez dentro de casa contra o Argentino Júnior. E é claro que isso gera uma pressão muito grande em cima de um técnico jovem como é o Fernando Lázaro. Então acho que pela primeira vez na temporada a gente vai observar de fato como e quanto a diretoria corintiana sustenta essa pressão em cima do seu técnico. O fato é que o Corinthians jogou mal hoje, o Corinthians vem jogando mal repetidas vezes e nesse recorte de momento, o trabalho, a situação do clube, do time, gera mais preocupação do torcedor do que propriamente certezas. Foi uma atuação, para mim, muito ruim e uma derrota muito justa que embola o grupo da Libertadores, Paulo. Galera, derrota dura do Corinthians na Libertadores, né? O Corinthians vai ficando na segunda colocação, né? O Corinthians fica com 3 pontos, venceu o primeiro jogo contra a equipe do Liverpool, né? E tudo indica que esse grupo vai ficar disputado entre Argentino Júnior, Corinthians e Independente Del Valle. Independente Del Valle é uma equipe forte, venceu o Flamengo na Recopa Sul-Americana. A equipe mais fraca do grupo é o Liverpool, então o Corinthians tem que pelo menos conquistar pelo menos mais uns 6 pontos, né? Chegar a 9 para ver, não sei se 9 ainda é suficiente para poder se classificar para a oitava de finais da Libertadores. Nessa derrota muito complicada, o torcedor está com clima de desconfiança, o técnico Fernando Lázaro ainda não convenceu, é um técnico jovem, o primeiro trabalho dele no time profissional como técnico do Corinthians, já assumiu o Corinthians como técnico interino, mas nunca como técnico definitivo, né? Cabe à diretoria se vai acreditar no trabalho Fernando Lázaro ou se vai querer trazer outro técnico. Eu acho se entre tirar um técnico da casa que conhece o clube e trazer um técnico que não conhece o clube, que vai bagunçar tudo, é melhor deixar o Lázaro e tentar deixar ele trabalhar. Claro, tem que melhorar também, não dá para ficar nesse muito baixo assim, né? Mais baixo do que alto, né? Porque aí complica, vai ser muito difícil. O torcedor vai fazer a manifestação, vai pedir a saída do treinador, né? Hoje ele viu isso no estádio, né? Muitos torcedores gritando, pedindo a saída do técnico, né? E agora fica muito complicado a situação do Corinthians na Libertadores, com sua primeira derrota na Libertadores, né? Agora a equipe vai ter que virar chave, vai ter que pensar no Campeonato Brasileiro e também tem um confronto muito complicado no próximo meio de semana, que é o jogo contra a equipe do Remo, né? O time do Corinthians vai ter que reverter um resultado aí, né, de 2-0 que perdeu no jogo de ida da Copa do Brasil, vai ter que vencer por 3 gols para poder avançar para a fase de oitavas de finais da Copa do Brasil. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Você que é torcedor do Corinthians, coloca nos comentários aí o que vocês acham, que o Fernando Lázaro tem que ser demitido ou tem que ser mantido no comando do Corinthians. Coloca a opinião de vocês nos comentários, que é muito importante para o nosso canal. Galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí nos próximos vídeos.